Olá, pessoal. Faz alguns anos, alguém perguntou para mim como eu explicaria o conceito de amor se eu estivesse conversando com alienígenas. E eu fiz esse exercício, eu passei alguns dias refletindo a respeito, porque ao conversar com um alienígena, eu não poderia utilizar os mesmos elementos que daria certo para um humano. E eu acho que o resultado ficou legal, então eu quero mostrar para vocês. Oi, Adriele. Eu tava postergando um pouco para te enviar essa mensagem porque não é tão simples como parece, mas eu vou tentar. Então, eu sou Igor no Instagram, igor.poliglota, como você já sabe. E uma amiga minha chamada Adriele de Santos, ela me pediu para explicar o que seria o amor e o que seria amar se eu fosse explicar para um alienígena que não soubesse nada a respeito dessas palavras e estivesse visitando a Terra e tivesse curiosidade em entender os humanos. Direto ao ponto. Explicando para você, é, o comportamento dos humanos sempre segue alguns princípios organizadores. Ele nunca é aleatório. Ele sempre tem uma justificativa, mesmo que não seja uma justificativa racional. Então, no cérebro dos humanos existe uma região chamada sistema límbico que está relacionada com os comportamentos mais instintivos dessa espécie. Comportamentos necessários para a sobrevivência, como alimentar-se, beber água, fugir de um predador, fazer sexo, procurar se agrupar com outros semelhantes, proteger outros semelhantes e assim por diante. No sistema límbico acontece um fenômeno, e ele está bem no miolo do cérebro dos humanos, mas nele acontece um fenômeno que é a geração de uma interpretação dos eventos que os humanos passam no cotidiano. Então, enquanto que os humanos têm algumas reações biológicas baseadas nos estímulos que eles têm no cotidiano, e essas reações são chamadas de emoções, elas podem ser raiva, tristeza, medo, felicidade, dentre outras. Eles têm também algumas coisas que são subproduto dessas emoções que não passam de interpretações deles a respeito das situações. Então, muitas vezes, os humanos eles têm uma determinada sensação por uma reação a um estímulo existente na realidade, mas por outras, eles também são capazes de reagir fisicamente, fisiologicamente para coisas que não estão necessariamente na realidade, mas que na interpretação deles faz sentido. O, o amor em si, ele não passa de um princípio organizador do comportamento de alguns humanos, não de todos, porque para que fosse existente no comportamento de todos, seria necessário que todos tivessem o mesmo comportamento, e não é o que acontece. Mas o amor, ele é um princípio organizador do comportamento que faz com que alguns humanos se importem com os outros, às vezes, mais do que se importam com eles mesmos. Existem alguns que decidiram deliberadamente servir a um propósito durante a existência que eles consideram muito maior do que a própria vida que eles têm. E para esses, eles parecem que sempre têm energia, sempre têm vontade de fazer as coisas, porque eles servem
a algo ou alguém que eles consideram às vezes mais importante do que si mesmos. Então, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o amor em si é um princípio de caráter, é um princípio comportamental e não tem tanto a ver com o que os humanos chamam de sentimento. Em algumas situações, os humanos fazem confusão e eles acreditam que o sentimento seria o amor, mas eles mesmos têm dificuldade de entender por que as pessoas que dizem que amam têm um comportamento tão distinto daquelas que não podem dizer a mesma coisa, sendo que as pessoas que amam, elas têm bastante energia, elas têm um comportamento muito único, elas têm outras características que andam juntas com esse princípio organizador. Normalmente, elas sentem sentimentos positivos sobre as outras pessoas, sobre o mundo e sobre a natureza, enquanto que aquelas que não têm isso, elas acabam sendo pessoas mais focadas em coisas menores e menos relevantes para a sobrevivência da espécie como um todo, e acabam sendo mais egoístas, focadas em coisas materiais, coisas que dão resultado apenas num curto prazo, sem necessariamente se preocupar com a sobrevivência de toda a espécie. Então, no final, o sentimento que é proveniente do movimento da, desse princípio organizador do caráter chamado amor, esse sentimento seria um subproduto do que é o princípio de caráter. Mas muitos humanos acreditam que o sentimento é em si o amor, mas eles estão equivocados, porque o amor ele é uma consequência das atitudes deles, de se preocuparem com algo muito maior do que suas próprias existências de curto prazo nesse planeta. Então, sabendo que existe um princípio organizador do comportamento dos humanos, eles também inventaram, para a maioria das línguas, também um verbo que seria amar. E o que seria isso? Muito simples. Quando os humanos se comportam de tal maneira, às vezes sem lógica, servindo algo ou alguém, ou um projeto, que eles desejam ver a conclusão disso, e eles levam a própria vida como uma maneira de tornar esse projeto uma realidade, esse é o momento que eles estão amando de fato. Para esse projeto, os humanos podem fazer associações uns com os outros. Normalmente, os humanos unem-se com pessoas do gênero oposto e eles fazem agrupamentos chamados de famílias. Para pessoas que fazem agrupamentos com pessoas de um determinado gênero equivalente, eles eventualmente chamam também de família, mesmo embora esses agrupamentos não consigam gerar bebês para fazer uma continuação da espécie. Em muitos casos, os tipos de agrupamentos humanos estão buscando um fim em comum. E eles perceberam, para todas as situações, mesmo que elas estejam com um gênero equivalente, eles simplesmente perceberam que juntos eles seriam mais fortes
e conseguiriam avançar um determinado projeto com maior facilidade do que se eles estivessem separados. Então, como o projeto podem ser ter um filho, ou mesmo propagar uma cultura, ou mesmo ter uma empresa, ou mesmo causar o crescimento mútuo um do outro, mas a decisão de amar outra pessoa jamais é em vão. Ela sempre envolve alguma finalidade de longo prazo e não um retorno no curto prazo. Para os humanos que se iludem, dizendo que amar seria algo de curto prazo e sempre relacionado com retorno, esses humanos são estúpidos e simplesmente não sabem o que dizem, o que na verdade é bastante comum nesse planeta chamado Terra. Inteligência, infelizmente, junto com a sabedoria, não são aspectos muito comuns entre os humanos. Apesar de muitos deles usarem palavras como amar, inteligência, felicidade e outras, percebe-se que muitos humanos utilizam as palavras, as repetem, sem saber os seus significados. E muitas vezes, alguns humanos até desejam conscientemente distorcer os significados das palavras como se eles servissem individualmente como ponto de referência para todo o universo. Mas, para aqueles humanos que não são egoístas e individualistas nesse ponto e que aceitam a realidade e que percebem que a decisão de amar não é uma decisão que qualquer um tem condições de fazer, esses humanos aparentam ser muito mais humildes do que os outros, porque eles veem limites claros sobre as possibilidades deles mesmos e das pessoas. Esses humanos que amam não são seres orgulhosos. É impossível de humilhá-los, mesmo porque eles sabem exatamente sobre a verdade sobre si mesmos. E por isso, se eles conhecem a verdade, eles são pessoas livres, porque eles não se iludem, mesmo que às vezes eles escutem comentários tentando deturpar a verdade. Enquanto que alguns humanos que desejam utilizar a palavra amar em contextos onde ela não se encaixaria, são capazes de todo tipo de distorção para acreditar que valem tanto quanto aqueles outros que estão servindo um propósito, quando não é verdade. Os humanos que distorcem essa palavra, eles estão confusos, desesperados, procurando servir algo que ainda não encontraram. Alguns podem se tornar bastante agressivos, até mesmo uns contra os outros. Alguns desses, inclusive, chegam a cometer atrocidades contra outros da mesma espécie, dizendo que fazem isso por amor, quando, na verdade, eles estão distorcendo completamente o sentido dessa palavra. A verdade é que, no planeta Terra, em inúmeras culturas que já estão bastante individualizadas, onde as pessoas aprenderam a se afastarem umas das outras, as pessoas têm cada vez menos exemplos do que significa amar, ser amado, e também nunca receberam
atitudes amorosas, mesmo daquelas pessoas que eles deveriam ter recebido, chamados de pais. Nesse interim, enquanto algumas culturas humanas foram sendo destruídas por falta de bons exemplos de amor e de atos de pessoas amorosas, culturas materialistas foram avançando, permitindo que as pessoas se distanciassem umas das outras cada vez mais e tornassem os poucos laços humanos cada vez mais frágeis, baseados em materiais que têm valor apenas no curto prazo, mas nenhum valor no longo prazo. Enquanto que, em algumas culturas mais herméticas, mais inacessíveis para propostas materialistas de vida, as pessoas mantêm uma união bastante forte e elas têm uma cultura extremamente preservada. É como se todas elas estivessem cumprindo um propósito em conjunto. E mesmo sem saber e sem perceber, elas estão colaborando para um avanço do bem para toda a humanidade. São poucas as culturas no planeta Terra que conseguem preservar o valor de amar sem interferência do materialismo. Mas algo se percebe toda vez que um humano abre a porta da sua mente para ver as suas associações com os outros humanos de uma maneira materialista ou interesseira, automaticamente esse mesmo ser fecha a porta para a possibilidade que teria de ver a verdade, que é amar não é agir na vida para servir a si mesmo. É agir na vida para servir ao outro ou aos outros. E muitas vezes sem garantia alguma de retorno de forma material. Pelo contrário, a pessoa faz isso porque ela enxerga uma preponderância no bem comum de toda a sociedade. Ela raciocina em termos dos reais valores das coisas e não por valores convencionados. Ela enxerga que não vale a pena usar pessoas e guardar materiais. Ela deseja usar materiais e guardar pessoas. Enquanto que as pessoas de culturas materialistas que não aprenderam isso porque não tiveram oportunidade, simplesmente se enganam e acabam propagandeando uma ideia falsa do princípio de amar para frente. Mas, sabidamente, todos os grupos humanos desse planeta que têm associações sólidas feitas nesse princípio de caráter chamado amor, são menos vulneráveis a todo tipo de subversão, todo tipo de agressão, mesmo psicológica, porque os humanos que entenderam isso são simplesmente mais fortes do que aqueles humanos que não entenderam isso. Aqueles que entenderam isso sentem todos os dias que as suas vidas têm significado, enquanto que os humanos que não entenderam isso procuram fugir de enfrentar o óbvio, que as suas vidas ainda não têm um significado. Alguns humanos conseguem mesmo distinguir o que significa viver de existir. O humano que vive, ele está na Terra com um propósito definido. Ele ama esse propósito, ele se dedica para torná-lo uma realidade.
E mesmo que durante a sua existência ele não consiga realizá-lo completamente, ele estará satisfeito de tê-lo feito avançar e deixará o propósito um pouco mais fácil para que o próximo depois dele consiga concluí-lo. Enquanto que o humano que não encontrou algo para servir, ele sente que apenas existe. Tudo que ele faz parece não ser suficiente. Ele tenta sentir que tem significado por coleções de materiais. Inclusive, nesse planeta onde as pessoas se organizaram para fazer trocas por um meio não perecível chamado dinheiro, que eles trocam entre si, muitas vezes pedaços de papel com rostos de pessoas, algumas vezes apenas com mudanças de dígitos em, em aparelhos digitais. Esses humanos jamais têm a sensação de estarem vivendo, porque tudo que eles fazem parece como distração e eles não desenvolvem a própria personalidade, porque no final tudo na Terra gira em torno de fazer algo útil. E se a pessoa não encontrou algo que ela pode vir a ser útil, ela procura distrair-se no lugar de buscar algo que ela pode vir a ser útil. Então, senhor alienígena, é muito simples. O amor é algo disponível para todos os terráqueos. Mas, infelizmente, devo te avisar que existem cada vez menos terráqueos dispostos a apostar uma vida no ato de amar. Esses terráqueos foram falsamente convencidos de que uma vida regada com materialismo e prazeres momentâneos é uma vida feliz. Mas a felicidade não se trata de algo que os terráqueos conseguem comprar ou conseguem buscar. Ela é um estado apenas disponível para aqueles humanos que têm virtudes. Virtudes essas que são usadas para o bem de toda a humanidade. Amar, em primeiro lugar, jamais será um ato de egoísmo. É sempre um ato para o bem comum. A pessoa que ama na Terra pode amar outras da mesma família, os animais, outras pessoas de outras famílias, esses agrupamentos que os terráqueos gostam de se organizar. Mas no final, sempre envolve algum tipo de serviço. Nunca é algo que envolve um retorno. Os terráqueos podem ficar muito contentes quando eles recebem algum retorno do ato de amar. Mas aqueles que verdadeiramente amam sentem que esse retorno não é necessário, porque eles não fazem as coisas necessariamente pensando em um retorno. O ato de amar transcende a matéria. É algo completamente irracional e beira outra dimensão. É algo que todos os terráqueos teriam acesso se prestassem atenção. Mas, conforme eles se distraem, simplesmente ficam completamente indefesos e até mesmo mais manipuláveis por todo tipo de artifício desse planeta que busca separá-los cada vez mais. Os humanos que amam são fortes. Os humanos que não amam são fracos. Os humanos que amam, eles desejam o bem de todos. Os humanos que não amam,
Eles desejam apenas o próprio bem. Por essas e outras, a Terra ainda tem vários problemas que não precisariam existir se todas as pessoas soubessem o que é amar. A pessoa que ama verdadeiramente jamais faria para outra algo que ela não deseja que façam para ela mesma.